A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que Ele seja aqui o dono do pedaço. Continuando este trabalho tão lindo que nós começamos aqui através do Ministério Osana e todos os membros da família Osana. Estou feliz porque aqui está presente meu querido amigo pastor Marcelo Gonçalves e o meu querido pastor Shimuta. Eles vão falar para vocês. Amém. Boa noite. Uma grande alegria, uma grande honra estarmos aqui assentados nessa mesa tão bonita na residência do nosso amigo pastor Alberto Shimuta, aqui em Campo Belo, São Paulo, junto com o nosso doutor e mestre Alderi Nelson Rocha, que nos deu a honra de nos convidar para esta mesa. O pastor chegou ontem ao Brasil com grandes revelações da palavra de Deus e hoje foi um dia extraordinário, pastor Alberto. Um dia recheado de revelações da palavra, verdade, muita unção de Deus. Graças a Deus. Desde de manhã e até agora. E tem muito mais ainda nessa noite. Você que está conosco aqui, pode se preparar que vai ser uma noite tremenda. Verdade. É uma alegria receber o senhor, meu querido pastor, meu mestre, juntamente com nosso amigo Marcelo. Estamos aqui nessa noite com todos vocês para recebermos o melhor de Deus. Amém. Esse presente que o Senhor está utilizando diante da inspiração do Espírito Santo, para que possamos receber essa palavra poderosa nos nossos corações. Glória a Deus. Sejamos preparados para receber o melhor de Deus na noite de hoje. Eu estou diante de todos os amigos. Não tenho como estar falando com vocês como das outras vezes, mas vamos direto à palavra, porque vou terminar esta palavra com a ceia. Então tudo já está Amém. Preparado aqui. Glória a Deus. Já está tudo preparado aqui, os cálices para a glória de Deus. Também aqui, aqui está o fruto da vide, né, que é o suco de uva, que está Amém. Aqui representando o tipo, simbolizando o tipo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e o pão, que é o tipo do corpo de Cristo. A primeira vez que Jesus falou para os seus discípulos, ele disse: "Este é o meu corpo". Porque tinha que falar a primeira vez. Então não há nenhuma contradição na Bíblia, Marcelo. Eu sei que você já deve ter perguntado por que os pastores também, quando dão a ceia, eles não dizem "este é o meu corpo", né? Então eles só dizem "este é um memorial". Porque a partir do momento que o Senhor Jesus passou para o corpo já tem. Meu Deus, pastor. Vocês não entenderam bem o que eu disse, mas tudo bem. Explica, pastor, porque Foi agora foi... a primeira vez. Põe aqui. Está bem. Aqui, ó. A primeira vez que ele deu para o primeiro pedaço do corpo, que eram seus discípulos. Então ele estava dizendo para a primeira vez: "Este é o meu corpo", para a primeira vez. "Este é o meu corpo e este é o meu sangue", pela primeira vez. Os discípulos tomaram. Quando eles tomaram, passou a estar no corpo. E a hora que ele está servindo, então, ele também tem que falar: "Este é o meu corpo"? Só Jesus que podia falar isso. E os pastores de hoje? Não, porque o pão e o vinho já está no corpo. Já está no corpo de Cristo. Então, quando ele ministra, ele diz assim: "Este é o memorial do meu corpo que foi partido. Este é o memorial do sangue que foi derramado". Jesus não podia falar isso. Jesus tinha que dar para os seus discípulos. Agora ninguém vai perguntar por quê. Por quê, pastor? Porque na hora da morte, nós tínhamos que estar com ele. Então, o pedaço do pão, o alimento que eles iam receber, demoraria 72 horas para se desfazer no corpo.
Meu Deus. São 3 dias. 3 dias. Então, ele precisava dar aquele pedaço daquele pão para os discípulos, para que os discípulos pudessem dizer amanhã: eu morri com ele. Meu Deus. Eu morri com Cristo. E quando ele ressuscitasse dentre os mortos, eles pudessem dizer: eu ressuscitei com ele. Porque o corpo dele, o sangue dele, estava neles. Por isso que Paulo, com muita sabedoria, ele diz que nós já estamos mortos com ele, sepultados com ele e ressuscitados com ele. Isso é um princípio assim, teológico muito forte. Então o pastor, ele não diz isso é meu corpo. O pastor disse esse é o memorial. Sim. Porque só Jesus tinha essa autoridade para dizer, porque era dele o que estava oferecendo. Esse é um princípio tremendo, muito importante dentro desse processo. Alguém está aí? Alguém está aí? Estamos aqui com o nosso amigo o pastor Wanderson de Paula, ligadinho aí na live, no Zoom, o apóstolo Wagner Miranda. Quem tiver fé e queira, tem na sua casa aí um cálice, tem aí um suco de uva e tem um pedaço de pão para participar da ceia do Senhor. Pastor Rubens Ferreira. Rubens Ferreira, meu grande amigo. Jonielson Calandrini. Jonielson, estou vendo aqui, estou vendo. Pastora Rosana. Pastora Rosana. Amém. Edivaldo também está aqui Edivaldo, Pai do Senhor online. Jesus, Edivaldo. Esse aqui é o Rodrigo. Rony Rodrigues também. Rony está aí Rodrigues, conectado aí. Dá um sinal aí, Rony. Amém. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pastor Fábio Soares aqui, ó. Pastora Magda lá do Tocantins também está online conosco aí. Que o Senhor te abençoe, pastora Magna. Pastor Dijan também, pastor Dijan está sempre conosco aí. Pastor Dijan, sim, é verdade. Nosso sim, grande conosco. amigo. De onde ele é o Dijan? Pastor Dijan, fala conosco. Também o Paulo Henrique, nosso amigo Paulo Henrique também está aí. Paulo Henrique. Aqui, ó, Rodrigo Lazarete. Rodrigo Lazarete vai estar conosco em Indaiatuba também, lá de Santa Catarina. Amém, Nosso Rodrigo. grande amigo. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse aqui você conhece. Esse é o nosso famoso amigo pastor Eliseu Pimenta na área. Pedro também. Marcos Pedro, lá de South Carolina, nos Estados Unidos. Ministro da Palavra, Marcos Pedro. Fala alguma coisa? Então pegue aí a nossa versão, se você tem, em Lucas capítulo 24. Em primeiro lugar, uma benção, quero agradecer o Maicon por estar sendo esse instrumento. Também o nosso irmão Jazer, né, que está lá no nosso estúdio de Pastor Gerard. distribuição, pastor Gerard. Onde ele está? Pastor Gerard, ele está no interior de São Paulo. São Paulo, capital. Ah, está aqui conosco Tá aqui mesmo. pertinho da gente. Tatuapé. 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 Muito bem. Lucas 24, vamos então? Faz Vamos a lá. oração aí, faz a oração, Marcelo. Uma oração. O Maico já orou pela transmissão, pela palavra. Dá essa honra pro pastor Shimuta aqui. Sim, nosso pode. anfitrião. Estamos na casa dele. Soberano Pai, eterno Deus, Pai querido Pai amado, estamos aqui diante da tua presença, em nome de Jesus. Que tu possa, meu Pai, usar seu servo, inspirando a tua palavra, trazendo o melhor de Deus para este lugar, trazendo a sua inspiração profunda que está na palavra para que possamos estar cheio de ti na noite de hoje. Em nome de Jesus. Use-o, papai. Faça algo grandioso na nossa vida para que todos que estão presentes possam estar cheio da sua presença. E assim te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui em Lucas capítulo 24, digamos amém. Todos. Amém. Marcelo, quem está na nossa retaguarda aí, preparando a mesa, né? Pode apresentar as ministros do Senhor, né? Aqui nessa noite estamos rodeados com várias mulheres de Deus, servas do Senhor Jesus, em especial
a nossa pastora Anete Rocha, que também veio dos Estados Unidos, Glória a Deus. nos dá essa honra aqui nessa noite. Aleluia. Amém. Também a pastora Elaine Shimuta, esposa do pastor Alberto Shimuta, também está aqui conosco. Glória a Deus. Está aqui nos bastidores. E a sua mãe, a nossa querida irmã Sônia também está nos prestigiando. Ela fez um almoço maravilhoso para nós, pastor. Uma carne assada com batata que vai ser inesquecível, que ficou na memória desse dia. Pena que foi pouco, né? Ruim, problema de comer ruim. Glória a Deus, glória a Deus. É uma família maravilhosa. Panelinha do Shibura desse tamanho, irmão. Aqui, ó. Amém. Fez uma carninha assim, a carne mais celestial do mundo, não deu não pra nada. Eu estou triste por isso, mas tudo bem, Jesus perdoei ele. Amém. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Lucas 24. Lucas 24 é o capítulo que fala a respeito da ressurreição de Jesus, mas ele é uma espécie de plano B de Deus para os discípulos que não puderam participar da mesa da ceia de João capítulo 13, que eu sempre falo dela, né? Que foi numa quinta-feira, foi naquela noite que Jesus ficou sabendo que derrubaram a casa dele lá em Nazaré. Foi uma noite triste, muito angustiada, e quando ele começou o seu sofrimento, o sofrimento dele começou na quinta-feira. Então, A casa dele já tinha sido destelhada, então, sim, naquela aula anterior que nós tivemos. na quarta-feira, já na quinta, a mãe dele já estava desesperada, uma confusão foi instaurada, né, pelos soldados romanos, e a cruz chegou lá bem cedo de manhã na sexta-feira. É um lugar bem distante, foi trazido em carros de bois, cavalos, bois, todo tipo de transporte que eles pudessem utilizar para chegar no tempo certo, segundo o que eles haviam planejado já há 3 anos. Jesus fez 2 tipos de purificação do templo. Ele fez a primeira purificação no início do ministério dele e depois fez a última purificação no final do ministério dele. Então foram 2 purificações do templo. Então essas purificações foram a causa da morte dele. Eles tinham raiva de Jesus porque Jesus 2 vezes acabou com o bazar deles. Meu Deus, Era pastor. como se Jesus fosse numa cidade aí onde havia um grande volume de vendas de coisas e destruísse tudo. Os cambistas. Mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, seus discípulos não eram cristãos, andaram com ele, só foram ser salvos quando ele ressuscitou, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito. Meu Jesus. Hoje nós trabalhamos com ministros, obreiros, no presbitério, no ministério, os anciões, que já são salvos. Jesus trabalhou com gente que nunca tinha sido salvo. Aleluia. Os 3 anos trabalhou com incrédulos. Por isso nós temos um Pedro daquele jeito, um Tomé daquele jeito. Então, o capítulo 24 é o capítulo das contradições, porque nós vemos palavras assim, que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, os 2 discípulos do caminho de Emaús, que alguém inventou aí certos nomes para eles, a Bíblia fala o nome de um, e por causa dele, por causa de um deles, que é Cleófas, que está no versículo 18 aqui, ó, e um deles, chamado Cleófas. Ah, Não pode ser... Quem que você disse que alguém falou que era? não, um amigo de um primo do conhecido meu que só tinha comentado, mas aqui tá escrito, é o Cleópas aqui do 18. Então, quem que o Shimura estava dizendo que era? Não, teve um pregador aí que falou que um deles era Zaqueu. Era? Zaqueu do caminho de Emaús. Meu Deus. Não foi o Pimentel, não. Não, o Pimentel não. Não foi nem o Pimentel nem o Anderson de Paula. Não, porque Eles sabem que é o Cleopas aqui do verso 18.
Porque o Marcelo, que ele é, você sabe, o Marcelo é fleumático. Então ele é um gato, ele fica no muro, ele nunca pula nem para um lado nem para o outro. Mas agora mesmo o testemunho está aqui, eficaz. Aqui está meio o Michael, que ele disse que era quem? Quem que é? Zaqueu, né? E quem mais? Não é para falar o nome da pessoa que disse, não. Ah, o pastor que Quem disse. foi que disse? Não, eu vi no YouTube um dia uma mensagem. Eu não lembro o nome do pregador. Eu vi uma mensagem aqui. Debate. É um fariseu tremendo, irmão. Se ele não for fariseu, é saduceu, direto da linha de Finéias. Já faz tanto Da turma tempo de Zorobabel. que eu nem lembro quem que era o nome dele. Faz 5 minutos. Perdoa ele, Senhor. Não, mas ele disse uma frase, eu estou falando isso, insistindo nisso, irmãos, é porque ele falou que quem que seria capaz de provar? Não foi? Qual foi a frase? Ah, deixa de ser bandido, rapaz, fala Falou assim, logo. ó, quem queria provar contra que não era Zaqueu? Ah, isso que eu Eu quero ver alguém provar contra que não era Zaqueu. Só que aqui no verso 18, pastor, tá bem claro, quem tem aí a Santa Bíblia também, é um dos títulos aí, o código de 299, que faz o link lá com a Bible Cronos. 299. Marcelo tá fogo, Marcelo tá... Mas não era Zaqueu de jeito nenhum, porque Zaqueu morava em Jericó. Ah. E essa cidade está diametralmente distante, assim como o sol está da noite. Então, não tem nada a ver o Emaús com Jericó. No verso 13 ele diz que estava distante 60 estádios, que é quase 11 quilômetros. Você está aí escrito que está aí na... Então, mas o que nós queremos falar sobre isso? Nós queremos falar da tristeza dos discípulos que também eram amigos achegados dos 11, porque um deles se acabou, se foi, morreu, né? E esses 11 tinham amigos. E Filipe era amigo de Cleófas. Era um dos seus melhores amigos. E Cleófas era um grande amigo dos gregos que vieram ver Jesus no capítulo 12. Aí está o segredo, as pessoas não podem... Por isso nós vamos estudar o evangelho cronológico, os evangelhos de forma cronológica, para que a gente possa entender essas cronologias, né? Então, ele, como muito amigo dos gregos, Filipe, querido deles, Filipe, o nome já está dizendo, o nome de pai grego, está aí na sua cara. Filipe foi o pai do Alexandre, irmão, não era esse Filipe. Estou dizendo que o nome desse Era Filipe. ser. Então, o que eu mostro para vocês aqui é que ele, sendo amigo dos gregos, trouxe-os a Jesus e disse, eles querem te ver. E Jesus disse, então, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, Aleluia. fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava falando da sua própria morte, que ele era o grão principal, e que ele iria morrer, e que ele iria ser sepultado, e que ele era a semente de Deus, e que ele ia ressuscitar, e que ele ia dar muitos frutos. Mas por que ele deu essa resposta para os gregos? Por quê, pastor? Por quê? Porque estava num tempo em que só podiam ver Jesus em um só lugar. Jesus estava preso no corpo. E Jesus podia ser visto, mas só em um lugar. Então as pessoas vinham de muito longe para ver Jesus. E Jesus não gostava disso. Ele queria que você, na sua cidade, o visse. Quem tivesse do outro país, o visse. Quem tivesse distante de você, a 10 mil milhas, vissem a ele. Então ele disse, o grão de trigo vai cair na terra. E ele não vai ficar só. Glória Então os gregos não precisam vir a esse grão para vê-lo. Glória a Aleluia. Deus. Ele vai dar muito fruto que vai se espalhar na terra. Aleluia. E em todo lugar vai ter um grão de trigo. Amém. Glória. E por isso nós somos chamados cristãos, que somos pequenos grãos do Cristo. Meu Deus do céu. Esse é o significado do cristão. Pequeno Cristo. Se chama cristão, pequeno Cristo. Então ele diz, eu vou fazer tanto, vou dar tanto fruto, que se você quiser me ver,
vai ver no Chimuta. Aleluia. Quer me ver, vai ver no Marcelo. Glória Quer a ver, Deus. vai ver no Maico. Amém. Então, Aleluia. ele vai Glória a cair Deus, Michael. e não vai ficar só. Meu Deus. Está falando isso para os gregos. Amém. Jesus ficou triste porque ele não queria ser o único da festa. Ele queria que todos da festa o representassem. Não sei se vocês estão me entendendo. Aleluia. Com certeza. Glória. Então, esse aspecto. E quando chegou na hora da ceia, no capítulo 13 de João, que começou a ceia, era uma reunião íntima no capítulo 13. Então, a maioria desses amigos dos discípulos ficaram de fora. Não puderam participar dessa ceia, onde ele veio dizer, este é meu corpo, este é meu sangue. E ficaram de fora. Jesus disse aqui, é só entre os 11. Não tem como. Todo mundo. Então, eu posso imaginar esse cenáculo, do lado de fora, todos os amigos achegados. Tristes. Porque, aparentemente, Jesus fez acepção de pessoas. Tu sabe que no meio de 12 tem um Judas. Imagina, em 120 tem 10. Em 1.200 tem 100 e pouco. Então, 120. Então, você vai ver aí a tristeza que Jesus estava e a situação que ele estava, que ele não podia colocar ainda 120 ali. Ele tinha que colocar só 12 e um não ia terminar. Né? E quando ele batiza com o Espírito Santo, ali estão os 120 que gostariam de estar. Você tem que ter paciência no seu ministério Meu Deus do céu. para poder esperar o seu tempo de sentar no cenáculo. Meu Deus. Olha isso. Porque agora eu só quero 12. E de 12, um não vai ficar. Mas vai chegar a tua hora que ele vai pôr os 120, os amigos dos Aleluia. 12. Glória a Deus. Aleluia. Agora mesmo nós estamos aqui Você que está aí me ouvindo, isso é privilégio. Nós estamos aqui num privilégio. É E verdade. vocês vão dar muito fruto, porque esse grão vai morrer, vai cair na terra, vai morrer. E vai dar muito fruto. Então, eu vi agora na última escola bíblica, aí o pastor falou, Leri, você foi embora, meu filho, para lá, mas tá cheio de alderizinho aí. Meu A gente não aguenta eles. Aleluia. O que eu vou fazer? Fazer. Né? Essa visão, ela vai se multiplicar, depende de quem teve a visão. Né? E quem tem a visão, ele sempre vai mais adiante. A visão vai se multiplicando. A ovelha, ela dá os seus filhotes e vai embora. Por isso que a posição do pastor não é na frente das ovelhas. A posição do pastor é atrás das ovelhas. Porque as ovelhas vão parindo e ele vai pegando os filhotes e vai colocando aqui no seu ombro, no lenço grande, gigante que ele põe aqui para poder levar a ovelha que nasce. Meu Deus. E você pare o crente e abandona ele. Isso é natural. Você pode ver, o cara ganha para Jesus, deixa ele para trás. É natural da ovelha. É natural. Então tem que vir um atrás para ir buscando essas ovelhas. Aleluia. Então esses amigos do Senhor Jesus estavam ali. Amigos. Quando Jesus deu a ceia para eles, e Jesus ressuscitou, na hora que Jesus ressuscita, eu creio plenamente, absolutamente, que Jesus ouviu o Pai falar para ele. Vai lá porque Judas já morreu, já foi. Mas vai lá no caminho de Emaús porque Cleófas está lá com um amigo dele, que hoje nós sabemos que é Lucas. Meu Deus. Que é o próprio autor do livro. João, quando ele escreve, este era ele. Ah, Então eles não podiam dizer o nome deles, porque na questão de ética eles não diziam. E diz assim, o outro discípulo. meu Deus, olha só. E João fala assim, e o outro discípulo, João já é outra história. E João falou, e o outro discípulo, que era o próprio João, que era o que estava escrevendo a carta. E por ética ele falou, e o outro discípulo. Falando de si mesmo. Meu Deus. Mas isso não é para qualquer cabeça. Meu Deus do céu. O cara tem que pensar e penar muito ainda na vida, né? Porque está cheio de pregadores jovens que estão começando e que nunca sentaram numa escola teológica. Então o que você vai esperar deles? Vai esperar deles até o limite deles. Porque Olha aí.
A caixa da arca era 1,11 m. 1,11 m. O propiciatório era 1,11 m. Mas o propiciatório falava de Deus, é o trono de Deus. Como que o trono de Deus ficou tão pequenininho para se encaixar naquela caixa? Pergunte para mim que eu estou com vontade de responder. Como, pastor? Como? Deus se revela na medida da tua capacidade de contê-lo. Meu Deus, olha aí. Se você é 1,10 m, 11 centímetros, ele vai se revelar para você de 1,10 m, 11 centímetros. É de acordo com a tua capacidade de conter o propiciatório. É que ele vai se encaixar na cachola da tua cabeça. Aleluia. Então, depende da tua condição educacional, depende da tua ética, depende da tua doutrina, depende da tua capacidade de querer mudar, melhorar. Deus vai se revelar na medida que você tem para recebê-lo. Por isso que a tampa da arca, que representava o trono de Deus, se encaixou na medida da caixa. Então ela nunca vai ser maior que a caixa, ela tem que se encaixar no meio das bordas das coroas e se encaixar ali, ela tinha que ser até menor um pouquinho. Então aqueles 2 discípulos estavam indo para Emaús. Ali estava o grande doutor, médico, o próprio escritor do livro, não foi só Lucas que escreveu, Paulo e Lucas escreveram o livro de Lucas. E o livro de Lucas foi escrito com o resto do pergaminho que sobrou de Atos. Meu Deus, olha aí. Tá? E quem deu todo esse material, a caneta de ferro, a cera, os pergaminhos, foi Teófilo. E ele escreve isso lá no capítulo 1 do livro de Lucas, que ele escreveu para... Ele escreveu um livro para Teófilo e se tornou o livro de Lucas. Mas quem pagou o pergaminho, que sobrou até para poder escrever o livro de Lucas, quem pagou o pergaminho para escrever Atos, pagou para sobrar. E Paulo disse, vamos escrever o que você recebeu na universidade. Pastor, aparentemente é só uma viagenzinha que eles fizeram, mas... Foi a maior universidade da Bíblia. Ela foi... Nesse trechinho sim, aqui? Foi. Eles iam andando tão devagar, com o objetivo de não chegar em Emaús. Que isso, pastor? Você não vai perguntar por quê? Foram atrasando o passo? Foram. Eles saíram de dia. Era para gastar, naqueles 12 quilômetros, uma média de 2h30 andando. Eles gastaram o dia todo. E quando eles chegaram lá, já era noite. Porque eles andaram até para trás, para não chegar. Agora, Que isso? por quê? Então, essa questão de dedicar o seu tempo, quanto mais você se dedica, mais você vai aprender. Então, o que vocês estão vendo aí? Vamos ver comigo alguns pontos? Primeiro ponto dessa palavra de hoje, que o Senhor nos abençoe de verdade, é que Jesus veio ao encontro desses 2 discípulos com o objetivo de dar a eles o que eles mais desejavam. Esses eram aqueles que não participaram da ceia. Não, estavam muito tristes porque eles não puderam entrar na ceia. O que eles mais desejaram, perguntaram. O que eles mais desejavam era participar da ceia do Senhor junto com os apóstolos. E como eles não puderam, porque Jesus fechou aquilo ali, Jesus não abriu mão, pode ser o melhor amigo, pode ser a melhor pessoa. Eu vou dar ceia para os 12 e 11 vão ficar e um vai embora. Mas aí a tristeza desses 2, Lucas e Cleófas, foi tão grande no caminho que depois de 3 dias, né, quando ele ressuscita dentre os mortos, o pai fala para o filho, vai em direção ao caminho de Emaús, porque você tem que ministrar a ceia pós-ressurreição. Jesus não ministrou a ceia. Meu Deus. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus não ministrou a ceia pós-ressurreição para os seus discípulos. Ele ministrou a ceia pós-ressurreição para os discípulos dos discípulos. Eita, Que é isso, pastor? Aleluia. O que isso quer dizer, pastor? Significa que o corpo principal já foi abençoado. Agora eu quero abençoar os membros do corpo. Aleluia. Nós temos que parar para pensar
Porque muitas vezes nós só abençoamos os membros do ministério da nossa Pleiade. Eita! Né, os 12, né, que eles chamam aí, os 12, os que são 12 entre aspas. Né? A elite. Aí Jesus disse, não, agora eu quero ministrar para as ovelhinhas. Meu Deus. E dentre aquelas ovelhinhas estava um que iria escrever o livro de Lucas, o livro de Atos. Estaria do lado do maior apóstolo de todos os apóstolos, que foi o apóstolo Paulo, nas ovelhinhas. Olha que prejuízo você tem quando você não dá valor às ovelhinhas que não estão entre os 11. Aleluia! Por que Jesus fez isso? Porque ele estava pensando no futuro. Ele tinha um propósito bem definido daquilo Se o seu ministério, se no seu ministério você pensa só no seu presente, você vai pensar só nos teus 11. Mas se você deixa aqueles 11 por um tempo e diz assim, vou me revelar às minhas ovelhas, a vovozinha, a viúva, né, aquele irmão que não tem oportunidade de sentar nem no primeiro banco. Meu Deus. Jesus disse, deixa eu falar com aquele que senta no último banco. Eu vou realizar a ceia com ele. Só que a ceia com ele seria uma ceia muito diferente. Muito diferente. Porque o texto diz aqui que Jesus começou no verso 27. Pode ler, pastor? Amém. 27. Verso 27. O que eu disse? 24, 27. E começando desde Moisés e todos os profetas, ia-lhes interpretando em todas as escrituras as coisas referentes a ele mesmo. Então aqui é o verbo explicando o verbo. É o verbo explicando o próprio verbo. Dentro do Velho Testamento, desde... Então ele foi tão poderoso, ele foi o maior mestre, tão poderoso, que em 12 quilômetros ele deu a maior universidade de teologia de todos os tempos. Meu Deus. Pentateuco, Salmos, Por quê? profetas. Moisés, daqui, começando desde Moisés, quer dizer, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É Moisés. Moisés. E os profetas, tá junto Os a patriarcas. Torá e a Tanakh, que é todo. Então ele explicou a Tanakh toda Meu Deus. em 12 quilômetros. Quilômetros. Agora você pode imaginar você tomando aquela sopa que muitas vezes você gosta muito, que a tua mulher prepara, que a tua avó prepara, que alguém que do teu amor prepara, e de repente, deixa isso, que é importante para mim que esteja assim, porque eu estou me guiando. Então, aqui a tua avó faz aquela sopa. Aí ela faz pouquinha sopa, que nem o Shimuta fez hoje a carne. Então, aí faz. Como é que você come toma aquela sopa? Fala aí rápido. Lentamente. Lentamente. Quase no conta-gotas. Agora você pode imagina aí aqueles dois, né? Jesus começando desde Gênesis até Zacarias, e eles interpretando em todas as coisas, todos os textos que falavam dele. Então ele falou de João 53, ele falou de João 53, que é o ovelha muda indo para o seu matadouro. Ele falou do 21, de lavar as mãos depois de entregar o cordeiro. Ele falou do capítulo 15 de Gênesis, a respeito do momento da morte de Jesus Cristo, a tocha que passava pelo meio, que é o Pai, Glória a Deus. do sacrifício despedaçado, da pombinha que não foi partida, que é o Espírito Santo. Falando a respeito do capítulo 31, ali do Hades, né, da cidade de refúgio, que o sumo sacerdote, ele, ao morrer, ele libertou os seus servos ali. Ele teve que explicar para eles que quando o sumo sacerdote morresse, todos que estavam presos na cidade de refúgio eram libertados. Por isso que todo mundo que estava no Hades foi libertado. Ele começou a falar daquela mulher que vai tomar o copo de água quando seu marido está com ciúme dela, ela pega um pedaço de pão, e então ele pega a areia do tabernáculo, que era vermelha, jogava dentro da água, agora ficava vermelha, e ele pegava ali para poder representar o vinho, e ele trazia nas suas mãos, ele trazia na sua mão um pedaço de pão
porque representava o seu corpo. Então ele está explicando ali a ceia do Senhor. Então ele está explicando várias coisas que eu estou me referindo de todos os profetas. Eu falei só de umas 5 coisinhas, vocês estão assustados, imagina. Meu Deus, pastor. Jesus falando desde Gênesis, que ele ia falar, falou da caveira cabeluda, Da no novilha capítulo vermelha. 3, falou da novilha vermelha de Números. Parente remedor. Falou do capítulo 25 do parente remidor, capítulo 5 de Levíticos 25. Ele falou de todas essas coisas. E ele falou nesses 12 quilômetros, a partir do momento em que começa a falar. Lá embaixo, eles disseram assim no verso 32. O que eles disseram? é isso? O que eles disseram no 32? O que eles disseram no E 32? disseram então entre si, Ah. porventura, não ardia o nosso coração dentro de nós, aleluia, enquanto pelo caminho nos falava, Então- enquanto nos abria as escrituras. Então Jesus estava Meu abrindo Deus. as escrituras. Está escrito aí, não está? Tá? Aí, ó, Abria as escrituras. tem 3 aberturas aí. O que é abrir as escrituras, pastor? Primeiro você tem que ver o verso 31. Leia o verso 31. Com isso, foram abertos os olhos de ambos. Então, primeiro, Deus. para você ter as escrituras abertas, os teus olhos têm que ser abertos. Meu Deus, hein? Olha aí. Leia de novo esse pedaço. 31. Abre o teu olho, ó. Com isso, foram abertos os olhos de ambos. Precisa abrir os olhos. Como se abre os olhos? Como se abre os olhos? Com a comunhão. Por isso Jesus tinha que estar com eles, porque é a comunhão da mesa, é essa comunhão, a comunhão da mesa, que abre os nossos olhos. Se você não vai em culto, você não vai na ceia do Senhor, despreza a ceia do Senhor, se veste mal no dia da ceia do Senhor, não se apresenta dignamente diante do Senhor. E você quer entender as Escrituras? Quer formar um grupinho para estudar? Meu Deus, pastor. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Então, esse texto mostra para nós aqui que são 3 aberturas. Primeira abertura, verso 31. Os olhos, Primeiro abre os olhos de ambos. De porque ambos. não pode abrir o olho de um e o outro fica tapado. por São- quê, pastor? Porque aquele vai ser um incrédulo perto do que tem fé. Meu E sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda abertura está no 32. Leia. 32. E 32. disseram então entre si, porventura não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as escrituras. Então, ele está dizendo aqui, ó, primeiro abre os teus olhos, os Número olhos 31, depois, quando seus olhos são abertos, começa a arder o seu coração. Glória a Deus. É impossível uma pessoa, ela ter os olhos abertos para conhecer as Escrituras, se o coração dela não arder, é a pura letra. Aleluia. É pura letra. Não se quebranta, pastor, com a revelação da palavra? Não. É pura letra. Não tem quebrantamento, não tem... Por isso que nosso seminário é cheio de fogo. Por quê? Porque não permito que ninguém fique ouvindo a palavra de Deus, Aleluia. me olhando ali. Não permito, não vou permitir nunca. Aleluia, Jesus. Tem que pôr fogo no rabo da raposa. Glória não a tem Deus, como. olha aí. Tem que pôr fogo no rabo. Se é raposa, põe fogo no rabo dela. Aí, veja, abri meus olhos. Meu coração está pronto para que ele abra a Escritura para mim. Mas ele não abre só isso. Ele vai abrir agora o terceiro, que o terceiro é o 45. 24, 45. Pastor Shimuta. Vamos lá. Então, abriu-lhes a mente. Ah, olha aí. Abriu-lhes a mente, para que compreendessem. Olha o terceiro aí. Pode resumir, Marcelo? Primeiro, ele abre os nossos olhos para que a gente tenha comunhão, clareza daquilo que a gente está fazendo. Segundo, ele vai arder o nosso coração, vai gerar em nós aquele quebrantamento, aquele prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, porque você sabe que aquilo que você está ouvindo é uma palavra de vida, que vai transformar a tua história, que são as palavras do nosso Deus.
E no verso de número 45 ele fala que abre a mente para compreender as Escrituras. Presta atenção agora, que aqui é muito importante, porque se ele abrir as Escrituras para você e a tua mente não for aberta, no verso 45, você vai esquecer tudo o que ele falou no caminho de Emaús. Meu Deus, pastor. Meu Deus. E tudo começa aí. Essa é a mensagem, só o esboço da mensagem que eu estou dando para vocês. Porque esses dois camaradas aqui que estavam no caminho de Emaús, eles tiveram o maior curso teológico Sim. que um ser humano pudesse O maior ter. trabalho que o professor tem num seminário é essas 3 aberturas. Olha aí. Abrir os olhos deles, abrir as próprias Escrituras e depois abrir a mente. Abrir os olhos como se abre os olhos dos seus Tremendo. alunos, Discípulos. dos seus discípulos. Como que você abre os olhos dele? Como, pastor? Quem está aí anotando, anote, porque é importantíssimo isso aqui. Isso é somente importante. Você tá com o olho aberto aí, pastor Fábio? Pede para ele repetir. Você tá com o olho aberto aí ou não? Estou com o olho aberto aqui, estou aqui acompanhando. Então fica com o olho aberto que o seu coração vai começar a arder. Volta lá pro Fábio, volta pro Aleluia. Fábio aí, o Jazi, qual é o nome dele? Aí do centro aí de transmissão. É o Fábio. Fala, Fábio. Fábio, abre o seu microfone e fale, Fábio. Oi, eu estou aqui e eu quero saber essas questões de abrir o olho, o coração, as escrituras, porque eu notei uma desenvoltura diferente. Aconteceu algo com ele. Eu passei por esse processo aqui. Responde para ele então. Eu passei por esse processo aqui, ó. Fazem 11 para 12 anos que eu estudo no Seminário Osana com o pastor Alderi. E no começo eu não tinha meus olhos abertos. Mas eu passei a compreender. E esse processo de abertura de olhos, de queimar o coração e abrir a mente, eles andaram 11 quilômetros. E eu, 11 anos. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí nessa noite aí? Aleluia, aleluia. Abre o microfone de todo mundo aí, para todo mundo glorificar o nome do Senhor. Pode glorificar Glória. Deus aí, ó. Aleluia. Ora machia baixeba suriaba. Para, Francisco. Ora maia nebas. Oh Deus, Para aqui, cara. Para. Ora maia shibas. Ora ida bichibas. Amados irmãos, veja aqui que a gente, quantas vezes você já leu esse texto na vida? muitas. Para pensar quantas vezes você já leu esse texto e nunca viu as 3 aberturas. Meu Deus do céu. As 3 necessárias aberturas para que você possa compreender as revelações de Deus. Meu Deus. Então ainda tem a primeira pergunta, que é o início da palavra. Na verdade, isso é só a estrutura em si, né? Porque existe uma razão por que eu estou falando isso. É proposital o que eu estou falando. E do 33 para o 53 só são apenas 20 versículos para esse conteúdo tremendo. Então, vamos começar? Porque não... Aí, esses olhos abertos, eles reconheceram o seu mestre. Meu Deus. Então, primeira coisa, por que ele abre os olhos? Pergunte para mim por que ele abre os olhos. Por que ele Porque abre abre os os Para olhos? reconhecer o teu mestre, aquele que é o teu mestre. Ah, sim. Eu venho dizendo há muito tempo que os grandes homens da história só tiveram um professor, um instrutor. Porque a pior desgraça do mundo é um aluno aprender com você agora, daqui a pouco ele vai falar lá com fulano de tal, o José Chimarrão, Desprega o que você pregou. ô pastor José Chimarrão, aquilo que o fulano de tal lá falou, e que eu ouvi, eu não sei, mas eu acho meio estranho. O senhor concorda com ele? Então ele só vai crer se aquele concordar com aquele. Meu Deus. Então a fé dele, o conhecimento dele depende se o A concordar com o B, e ele é o C. Então ele põe o A
contra o B ou a favor do B, com relação àquilo que ele aprendeu, para que ele, que é o C, creia nisso, depender disso. O coração dele não arde. E o olho dele não abre. O do olho dele não vai abrir nunca, porque ele tem o A e o C, e joga o C, o D, o E contra o D, o A, o F, o G, o H, e faz uma confusão, um balaio de gato. Entendeu? De tal maneira que quando ele abre a boca para pregar, ele não tem nada para dizer, porque a vida dele é dúvida, é incredulidade, é uma mentalidade inércia e de cego. Porque Jesus abriu os olhos deles para reconhecê-lo. Para reconhecer. Meu Deus. Aí fica aquela salada teológica, né, pastor? Exatamente. Aí ele diz assim, abriu as Escrituras. Por que abriu as Escrituras? Abriu as Escrituras para que eles reconhecessem que ele era o Messias. Já não é mestre. Messias. Já não é mais o mestre. Eu abro os olhos para que você reconheça que ele é mestre. Tá? Tem muita gente que tem inveja dessa palavra. Tem gente que tem dor de cotovelo porque as pessoas chamam o outro de mestre. Está na Bíblia isso. A Bíblia diz. Né? Que aí eles se citam aquele texto, ai de vós que chamais aos vossos mestres de mestre e pai ao vosso pai. Você continua chamando até o dia de hoje pai ao pai. Mas não quer chamar de mestre a mestre. Então por que Jesus disse isso? Por quê? Por quê? Jesus disse isso para os fariseus e não para um crente. Porque eles falavam assim para exaltar o seu mestre, para ganhar alguma coisa com aquilo, por causa do seu farisaísmo. Mas tem mais coisas aí para eu explicar, mas eu não vou falar. Não, pastor, pera Aí, agora que o olho está abrindo aqui, calma aí. aí vem a abertura da Escritura. Mas eu queria que vocês prestassem atenção e percebessem que ele, verso 28, e aproximando-se da aldeia para onde ia, ele fez como que ia mais longe. Essa parte é fundamental. Para mim é o versículo mais importante que tem nesse capítulo. É o versículo. Ele fez que foi e acabou no fundo. Peraí. Para de falar besteira. Ó, eles se aproximaram da aldeia para onde iam e ele fez como quem ia mais longe. Para que ele queria prosseguir a caminhada. Essa que é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Fez que ia mais longe para ver se eles o amavam. Fez que ia mais longe para ver se era verdade o seu louvor. Fez que ia para mais longe para ver se aquilo que ele pregava era verdadeiro, se ele cria naquela mensagem. Fez que ia mais longe para provarem que eles o queriam ali. Fez que ia mais longe para que eles tivessem a oportunidade de mostrar que aquilo que estavam sentindo era fiel e verdadeiro. Meu Deus. Jesus queria revelar a sua palavra para o coração daqueles dois. Para que eles conhecessem. O Fábio está falando aí. Quem está falando? Pastor Fábio. Ele fez que ia mais longe, pastor Denis, para ver se alguém pedia para ele ficar. Exatamente, é isso Meu mesmo. Deus, hein? Tremendo isso, hein? Mas o preço para Jesus ficar é muito caro. Não, o senhor está brincando. Qual o preço? O preço, Anderson, para ele ficar é muito caro. Alguém mais quer saber qual é o preço, gente? Pergunta aí, pelo amor de Deus. Tem que ter poder para conter um ressuscitado na sua vida. Eu quero saber, pastor. Acabei de responder. Tem que ter cacau. Tem que ter capacidade para conter um ressuscitado na sua vida. Por quê, pastor Marcelo? Por quê, pastor? Tem que pagar um preço? Rapaz, Mas não é de graça? essa pessoa vai ficar... Se essa pessoa não está com os olhos abertos, não abre as escrituras, nem tem a mente para entender as escrituras, ele não pode conter um ressuscitado na vida dele. Meu Deus. Eles vão dizer assim, esse cara só fala de Bíblia, esse cara só vive orando, esse cara só fica falando em línguas, esse cara só fala das coisas de Deus, esse cara não vive uma vida natural como nós, esse camarada não vive uma vida normal. Amém. Essa pessoa ressurreta, Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É nóis. Glória a Deus. Pastor, por isso que o senhor marcou essa aula de última hora, só para ver quem estava interessado a ir mais longe. É a caixa que o senhor estava falando do tamanho da caixa. Conforme o tamanho da caixa, vai ser o tamanho da revelação que a gente pode suportar, que a gente pode receber, aprender todo dia algo novo. Todo dia uma revelação nova. Você só vai ser reconhecido quando a pessoa que diz para você fica também estiver no mesmo patamar, no mesmo nível que você está. Meu Deus, pastor. Por isso que Jesus não ficou lá. Deixa eles falar. Jesus só abriu os olhos e foi embora. Porque eles não tinham capacidade de contê-lo. Que é isso? Não, para de graça. Ele tinha mais para falar, pastor? Muito mais. Depois da seca viria o melhor. Por isso que você vai ser odiado. Dizer, vós sereis odiados Por minha causa. por causa do meu nome. Porque as pessoas ressurretas suportam pessoas ressurretas. Aleluia. Pessoas ressurretas suportam pessoas que já venceram a morte, Glória a triunfaram Deus. sobre a morte aqui. ministerial, a Glória a morte Deus, moral, glória a a Deus, morte glória a financeira, Deus, pastor. a morte em todas as áreas. As pessoas ressurretas se suportam. José só foi compreendido na prisão por causa daqueles homens que também sonharam. Seus 11 irmãos, seus 10 irmãos homens, mais a sua irmã, ninguém da sua casa os compreendeu, porque ninguém era sonhador. Sonhadores reconhecem sonhadores. Meu Deus. Sonhadores reconhecem sonhadores. Oh, meu Deus. Oh, glória, 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 glória! Meu Deus. No mesmo nível. Pimenta. Pastor Rubens. No mesmo nível, Pastor Rubens. No mesmo nível, pastor. Glória a Deus. Eu estou aqui para estourar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Johnny Elson, cadê você? Glória a Deus, eu estou aqui em êxtase. Nunca tinha ouvido isso, nunca. Meu Pai que está no céu. Oh, glória, glória! Louvado seja teu nome. Anderson, fala, Anderson. Oh, aleluia. Estamos aí. Glória a Jesus. Não é à toa que Jacó foi o único que guardou, porque ele já tinha tido visão, ele já tinha tido sonho. Então eles estavam no mesmo patamar. Oh, glória. Glória a Deus. Então, Se você não andar com alguém que sonha, Deus vai te colocar lá na prisão e vai colocar sonhadores, pessoas que acreditam no teu sonho. Aleluia. isso. Então, o texto que me chama a atenção aqui, pastor Marcelo, você ficou calado. Marcelo está calado, ficou calado. Não sei para onde o Marcelo foi. E o sonhador, mesmo na prisão, achando que ele sai de lá. A primeira vez que eu vi um irmão falando em mistério em japonês, o Miyagi-san aí, Nabukai. Amém. Pastor Shibuta, pastor Fábio, não encara não. Aí, meu amigo, é ligado, acho que nem no 220, é 320. 550. Amém. Glória a Deus. É muito forte, irmãos. Então aponte agora esse novo ponto agora. Vou falar, baixa aí só. Aí, eu quero que vocês olhem comigo. Que Deus está tratando só com a classe plebe.
Discípulos dos discípulos. Sim. Ele nunca ensinou toda a Bíblia para Pedro. Verdade. Ah, para com isso. Não, pastor, peraí. Ele nunca ensinou toda a Bíblia para João. Não, nunca ensinou. Em 3 anos, 24 horas com Jesus. É por isso que Pedro falava que as coisas de Paulo eram difíceis? A cabeça dele estava... O que Pedro escreveu, o que João escreveu, o que Marcos escreveu, o que Mateus escreveu, foi o que eles viveram. O que Lucas escreveu foi que ele ouviu em 12 quilômetros. Meu Oh, meu Deus! Aleluia. Ninguém vai perguntar por quê. Por quê, pastor? Porque a mensagem deu mais efeito naqueles 2 do que nos 12. Verdade. Por quê? Por quê, pastor? Porque quem prega depois da ressurreição Aleluia. tem mais poder. Meu Deus. Aleluia. Deixa eles falarem, pastor. Fala alguma coisa aí. Aleluia. Ei, era pra ti. Louvado é teu nome, Senhor. Me lembrei de uma mensagem do Dr. Alderi pregando lá no Belenzinho. Ele pregou sobre Jonas. A mensagem do obreiro ressuscitado. É, Jesus. Rapaz. Quem prega depois de ressuscitado, a mensagem dele em 2 tem mais efeito do que não ressuscitado em 12. Meu Deus. Jesus não pregou sobre Moisés para Pedro, mas pregou para esses 2. Meu Deus. Pastor Cristiano Rosário, amanhã nós vamos estar lá na igreja dele, pastor. É? Pastor Cristiano Rosário. É com ele que eu vou estar? Amanhã nós vamos estar lá, nessa igreja abençoada aí em São Paulo. Põe o Cristiano aí de novo. Cadê o Cristiano? Tá aí. Olha lá. Amém. Ali na- Paz, meu amigo. Como vai ser amanhã na sua casa? Amém. Vai ser uma bênção. A igreja já está em êxtase, já aguardando já vocês aqui. Fala aí, pastor, onde que é o endereço da sua igreja, o bairro aí para nós que estamos aqui nessa sala? É no Jardim Varginha, Grajaú. Glória a Deus. Deixa o endereço pra todo mundo aí, pastor. O endereço Sim. é no Jardim Varginha, Gino Ronaldo 257. O Ok. pessoal aí que acompanhava aqui no Xangri-Lá sabe onde é o café. Glória a Deus. E aqui, só para terminar essa classe, que eu vou terminar essa classe lá no seminário, que eu vou falar sobre ela, né? Estou só dando uma dica. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como os nossos olhos são abertos. Ainda não falei. Como os nossos olhos são abertos. Como? Aí no versículo 28 diz: e aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez que ia mais longe. Então Jesus quer saber se você está interessado. Aí, e eles insistiram com ele. Primeiro sinal: insista. Insista. Número 2, peça. Fica conosco. Número 3, porque chegamos à hora da tarde e o dia já se declina. Eles estavam pedindo para Jesus ficar. Aleluia! Eles estavam pedindo para Jesus ficar porque era noite, sim ou não? Sim. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. Ah, Não, o texto é? do hino? Sim. Pois é. Jesus sumiu. E eles voltaram correndo a pé, não tiveram medo da noite. Eles estavam com medo da noite, Michael. Pediram para Jesus ficar, porque já era tarde. E por que eles voltaram correndo pelo mesmo caminho? Por quê, pastor? Na noite. E não tiveram medo. Por quê? Porque eles participaram da comunhão da mesa. Diz assim, versículo 30, e aconteceu que, estando ele reclinado à mesa com eles, tomou o pão e o abençoou. Nós sabemos que a ceia não é só do pão. A ceia não é só do pão. A ceia também é do vinho. Do vinho, fruto da vide. E por que ele só deu a metade do pão e desapareceu? Está escrito aqui, ó, que deu a metade, que foi o pão, tá? Partindo, disse entre eles, distribuiu entre eles.
quando ele levanta a mão para ele abençoar, porque Jesus tinha o costume de levantar o pão para abençoar, quando ele fez assim, eles perceberam a marca do sangue aqui. Que isso, pastor? Meu Deus. Para eu te reconhecer, que seria o que seria, então eles o reconheceram. Eles viram os dois sinais na sua mão. Na mão aqui, ele partindo o pão, E o reconheceram. dava para ver o furo. Quando nós partimos o pão, nós vamos então reconhecer, não porque a face é igual dele, não. É que o trabalho do sacrifício que ele fez foi perfeito e foi completo. Aleluia. Essa parte é muito difícil porque Então tem que partir, pastor, na ceia, levantar o pãozão e eu sempre partir ensino isso aí. diante da igreja assim. Sempre ensino isso. Nunca. Aquele negócio de pãozinho picadinho, embaladinho ali. Não... Irmão, não permita que os seus diáconos cortem o pão com faca. Meu Deus. Não façam, evitem comprar o pão na padaria. Peça para a irmã fazer, a irmã diaconisa ou o diácono, eles fazerem o pão lá no santuário. Isso será um grande respeito se vocês fizerem isso, meus irmãos. Pediu para repetir o que você falou. Quem não pegou. Repete que não pegaram. Não peça para os irmãos pegarem a faca e cortar o pão, porque o corpo de Cristo não foi cortado. Não foi, a espada não cortou o seu corpo. Foi partido, é partido, o pão é partido. E é o pastor que parte o pão na hora da ceia, não são os diáconos. É Jesus que parte o pão com os seus discípulos. Não o diácono, ele não tem competência para partir o pão. O diácono não tem competência para dar o pão para o pastor comer. Pegar a bandeja e dar a bandeja para o pastor. Essa é competência de ministro do mesmo nível. Meu Deus. Um evangelista. Um mestre, Alguém honrada. alguém honrado. Ali da sua igreja. Então aí vem aqueles diáconos ali. Meu Deus, eu não quero nem falar sobre isso, mas Não, pastor, tem que dar uma... isso aqui é importante. Aí diz aqui, ó, e aconteceu que, estando com eles reclinado à mesa, Jesus tinha se humilhado. Ele estava numa posição de humilhação, estava no chão, inclinado no mesmo nível dos dois. E diz que ele levanta e ele parte o pão. Aí diz assim, E não dá o cálice. não, e foram abertos os olhos de ambos, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. É aqui que eu queria chegar. Ele desapareceu diante deles. Ele não ficou. Pega um pastor cabeça de bagre, ele faz disso aqui uma doutrina e vai cortar o suco de uva da ceia. Não, de jeito nenhum. Vai fazer uma ceia só com pão. Ninguém vai perguntar por que ele não deu vinho, Por quê? Por quê? porque o vinho tem que dar em Jerusalém, Que isso, lá onde pastor? estão as autoridades da igreja. Jesus não tem compromisso com um grupinho, não. Jesus não tem compromisso com um grupinho de Emaús. Ele se revela e parte o pão. Você quer o vinho? Vai ter comunhão com os outros também. Vai ter que ir para lá para perdoar e ser perdoado. Vai ter que ser numa reunião onde toda a igreja está presente. Jesus não vai ficar fazendo ceia para quem é rebelde e para quem está com raiva, e o pastor vai lá com o rabinho debaixo da perna, vai levar Meu a ceia para o irmãozinho, Deus. porque aquele irmão dá dízimo e não dava mais. Meu Deus. Exemplos práticos do cotidiano. E aqui a gente Apóstolo vê Wagner, você está aí. que realmente não era o Zaqueu, porque não Então, estava apóstolo misericórdia. Wagner, ele não vai dar o vinho fora do corpo. Ele vai dar o vinho se você tiver... Eu vim aqui dizer para vocês que vocês não puderam participar da mesa do capítulo 13 de João, mas eu vim dar o pão para vocês para atrair vocês para o corpo. Você tem que ir para o corpo, você tem que ir lá para o corpo, para a sua congregação. Você não pode ficar se dividindo. Aleluia! Aleluia! Tem que tomar ceia em Jerusalém. Tem que tomar ceia na casa onde Deus ali faz habitar seu nome. Tem que honrar sua liderança, honrar seus pastores. Você tem que ir lá para Jerusalém se vocês querem. Eu vim aqui atrair vocês para lá. E eles foram. Diz assim, o texto diz, verso 33. Leia, pastor, por favor. Verso de número 33. Vamos dar um glória a Deus antes? Vamos dar um glória a Deus aí, todos. Glória a Deus! Verso de número 33.
Aleluia. Está escrito assim, levantando-se naquela mesma hora. Eles não estavam com medo porque era noite? Eles não estavam com medo porque já se fazia tarde? Tava. E diga, por que eles foram? Por quê? Por que que Porque a comunhão te fortalece. Aleluia. A comunhão só da metade da ceia te fortalece. Aleluia. Um pedaço do pão é suficiente para você. Deixa ele ir, pastor. Não ter medo. Glória Você a não Deus. ter mais medo de enfrentar os desafios do teu ministério. Você nem tomou ainda o vinho, vai tomar quando chegar lá em Jerusalém. Mas só com um pedaço do pão, você já é capaz de passar aqueles quilômetros de noite Glória. sem nenhuma lâmpada, na escuridão dos assaltantes, dos piratas, triunfar sobre as dificuldades da tua noite e chegar ao lugar aonde o corpo está presente. Esse levantando-se naquela mesma hora é o efeito da ceia. Efeito do pão. Do pão, imagina. Daí a metade ainda, não é a ceia. Meu Deus. Pastor Nelson, Diga, aumentei. quer dizer que Jesus só dá o pão para eles deixam o vinho sem dar, porque senão eles podiam depois se achar, né? Falar assim, nós não precisamos estar com Pedro, Tiago, João, com essa turma não, porque Jesus vem aqui e dá a ceia pra gente. Tá perfeito o que você falou. Perfeitíssimo. É o que eu estou fazendo agora com vocês. Estou dando agora só o pão e vou dar o vinho para vocês lá em Indaiatuba. Aleluia. Glória a Deus, hein? Assim o senhor me complica, hein? O senhor Estou te esperando lá, Fábio. Estou te esperando lá. Marco. Tá aí, Marco. Se não for, pega ele, Jeová. deixa pelo menos uma uva então, hein? Eu senti que a oração do Pai Nosso fala do pão. Mas ele não é aplicável para aí. Que a oração do Pai Nosso é uma oração profética do milênio. Mas a gente não vai entrar nesse tremendo aqui. Pastor, aí tem uma vírgula aqui, que eles levantaram-se naquela mesma hora, e aqui a gente pode dar um glória a Deus adiantado aqui, Aleluia. porque eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. O poder do pão. Do pão. A palavra te atrai ao vinho. Meu Deus. E aí você voltaram para a comunhão. Voltaram para a comunhão. Voltaram para a casa de Deus. Foi lá que então a mente foi só aberta. Os olhos foram abertos lá em Emaús, mas a mente foi aberta em Jerusalém. Aleluia. Então não adianta ficar por aí, tem que congregar, não adianta, pastor. Tem que congregar, não tem como escapar disso. Deus abençoe vocês, tem muito mais para falar, mas tem que ser no nosso seminário, está tudo aqui, graças a Deus. Tem as coisas importantíssimas, eles estão falando aí, falei. Marcelo, Diga. os dois discípulos do caminho de Emaús representam os desigrejados que acham que não precisa dar mais da igreja. Pode pegar isso aí sim, são pessoas entristecidas, que acharam que o pastor fez alguma coisa contra eles porque não quis dar a ceia junto com os 12. Alguém que tem alguma coisa para dizer. Eu vou levar o Fábio para Indaiatuba. Isso. Ainda há lugar. Então vai ficar de fora. Vamos dar o vinho pro Fábio, vamos dar o vinho pro Fábio. Encerra teu vídeo só e daí eu continuo. Aí ele vai o Deus abençoe todos vocês. Levanta a minha mão para o céu, para abençoar a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, rogando ao Senhor que Ele supra todas as vossas necessidades e que vocês possam estar conosco em Indaiatuba, não somente para estudar a palavra e comer o pão, mas também para beber o vinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.